bom dia, Tudo Azul, programa Tudo Azul, 4 anos no ar, não é fácil, né? 4 anos no ar. E eis um programa, eu estou com o Emerson aqui do meu lado, já vou te apresentar, lógico, mas eis um programa que eu gosto de fazer. E muita gente, acho que 99,9% dos apresentadores não gostam de fazer. Porque fala, puxa vida, você, determinadas coisas você tem que tirar assim, não dá ibope, a gente não sente bem, tem que ter um pouquinho mais de experiência para fazer, né? Porque eu gosto muito de fazer programas de informação, mas informação útil, né? Programas que não levam informação, talvez programas sejam muito assistíveis, né? Muito sensacionalismo e tal, mas eu acho que o programa também, o cunho é um cunho diferente do nosso programa aqui do Tudo Azul. Nós viemos há 4 anos atrás com essa proposta de levar informação. O meu produtor achou que era viável, viu, Emerson? E muita gente falou, vocês são loucos, vocês vão quebrar na primeira semana. E realmente na primeira semana não tem audiência nenhuma. Depois dos 4 anos a gente está vendo que tem muita gente e o Brasil mudou demais. O Brasil hoje é a nível de informação, a informação no Brasil ela está tendo um valor muito alto. E programas como hoje que nós vamos fazer com você de atividade física, o que era o professor físico há 10, 15, porque eu também, além de engenheiro, sou professor de educação física, né? Eu me formei na Polícia Militar, é uma bela de uma escola, e a gente guarda, nunca pratiquei, mas a gente guarda muita coisa, muitos conhecimentos, muitos ensinamentos. Então eu vejo em você agora a sua especialidade, e é o mote do programa. Nós falarmos de atividade física, eu não vou nem falar em educação física, de atividade física, porque quando você fala atividade física, você pega toda uma gama de telespectador, para pessoas que são portadoras de um mal que é a epidemia do século. Nós estamos falando hoje de epidemia do século. Eu estou dando uma entrada no programa para o pessoal se localizar, né? Que a grande epidemia desse século hoje, por incrível que pareça, são os produtos industrializados. Em cima dos produtos industrializados, os conservantes, os supermercados, o marketing, nós temos uma série de problemas. E um dos problemas assim hoje, que é muito detectável nas maiores potências do mundo, é o diabetes. E nós estamos vendo como que as pessoas portadoras de diabetes, quais são os tipos de diabetes, a história do diabetes, um monte de coisa, como que essas pessoas podem se enquadrar numa atividade física. E se a atividade física, eu queria que você respondesse isso também, ela é importante para órgãos governamentais, que eu acho que os órgãos governamentais não se preocupam muito com prevenção. Ele corre atrás, o brasileiro ele gosta muito de remédio, mas para ter remédio o cara tem que estar doente. Então, Emerson Bison se apresente, é um especialista nessa área. Eu gosto de conversar com pessoas especialistas, porque assim a gente aprende muito, né, Emerson? Bom dia. Bom dia, obrigado. Sou formado em Educação Física na Universidade de Mogi das Cruzes e antes de eu me formar, eu tive um diagnóstico de diabetes há 17 anos atrás. Você é portador. E eu percebi que um dos esportes que mais me ajudavam no tratamento era a corrida. E passei dentro das áreas de atividade física, me especializar na corrida e caminhada voltada ao bem-estar. Certo. Passei a treinar, qualidade de vida, passei para me diferenciar no mercado entre todos os profissionais que saem da Faculdade de Educação Física, eu procurei, além de me especializar numa atividade que é prazerosa, que é a corrida, também a especialidade de diabetes, que era o meu caso. Eu trabalho como personal trainer durante o dia, tenho uma equipe de corrida que hoje em dia, por eu lidar bem com todas as minhas provas que eu fiz, eu tenho atualmente 59 maratonas, já fiz provas de até 200 quilômetros em ultramaratonas, e por eu lidar bem, acabou que minha equipe de corrida acaba sendo o ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo. Então vamos lá. Bom, muita gente sabe, eu acho que o programa é um programa instrucional. Bom, vamos analisar então a atividade física e a diabetes. O que é diabetes? Por uma pessoa que está sentado ali e ele tem a diabetes, ele é resistente e ele não... Porque são 200 milhões de pessoas que têm, não vamos dizer diabetes, um índice glicêmico alto.
Mas dos 200 milhões, olha bem, telespectador, 100 milhões não sabem que tem. O que é esse mal do século? Por que ele vem? Por que ele está a cada dia, todos os cientistas falam que a tendência é aumentar muito. Em cada 3 pessoas, uma vai ser portadora. Está entrando para esse lado. Por que acontece tudo isso? Vamos explicar de uma forma, primeiro bem rapidinho, de uma forma científica. Certo. Doença que faz com que o déficit de produção de insulina faz com que não metabolize o açúcar consumido, deixando essas taxas elevadas, pode trazer complicações no caso do diabetes. Não é um contrassenso? Isso não seria bom, você ter mais açúcar no sangue, você teria um maior volume de energia, não é bem assim que funciona? Em excesso não é bom. Imagine, vamos agora explicar de uma forma bem prática. Certo. Imagine seu medidor de combustível do carro quebrado. Então, a tendência é mostrar que sempre você está sem energia e você vai, a sensação de fome, a sensação de estar sem energia, porque você está com combustível transbordando, mas está sem o motor, está sem a válvula que leva esse combustível para dentro do motor. Então essa é a forma mais prática e popular de explicar o que acontece com diabetes. Você tem o excesso de combustível, mas não tem a bomba que injeta combustível para o motor. E isso traz desânimo, traz os sintomas do diabetes, que é o corpo tenta eliminar esse excesso de açúcar, então urina bastante, muita sede. A urina, né? Urina-se muito. Tem outros sintomas, por exemplo, sede. É uma consequência da polimictúria, que se vai muito no banheiro. É uma coisa que é normal, gostaria que você analisasse. A pessoa tem muita tontura. Né? Tem pessoa que sente muito fraca e tem muita tontura também. Quando se abaixa, se levanta, o cara não sabe por quê. Muita gente fala, poxa, mas eu tenho outra coisa, formigamento nos pés, a pessoa também. Isso é coisas assim muito naturais para todo mundo. Em alguns níveis, já com complicações seríssimas por ser uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa passa anos com as taxas elevadas e por não fazer os exames de prevenção, acaba quando vai descobrir já com complicações visuais, nos rins, no sistema vascular periférico, com dificuldade de cicatrização, com amputação de membros, com problema na esterilidade. Isso também o cara ele começa a falhar, né? Exatamente. Ele não por falta sabe, de exame, por falta de exame mulher de fica brava rotina. Com o cara, fala, puxa vida, o cara, pô, mas eu era tão bom, né? Tal. Mas olha, é interessante. E você sabe que se a gente se reportar a história do diabetes, que o diabetes tem uma história, e você sabe disso, e eu já fiz vários programas sobre diabetes, eu me interessei por isso, mas você sabe que o diabetes ele começou há mais de 1000 anos antes de Cristo, ele foi identificado, antes de Cristo. E você sabe que os caras eram meio suicidas, descobriram o diabetes, lógico, o cara comia, emagrecia. O cara falou, pô, o Hipócrates lá, né, o grego lá, o romano, falou, pô, mas que caçamba, o cara come e emagrece. Mas aí eles perceberam que quando essa pessoa, ele fazia xixi, ele urinava, e ele percebeu, veja como é que o Hipócrates era um cara legal. E isso está bem dentro da educação física. Aqueles romanos, ele tinham uma atividade física muito frequente. E quando eles faziam xixi, o que acontecia? Alguns, ele percebia que as formigas, elas vinham em bando somente naquela urina, e nos outros, né? Falou, pô, mas o negócio está esquisito aí. Esse cara tem, a urina dele é mais doce que a outra, e era o cara que começou a emagrecer, o cara que comia, o cara que não rendia fisicamente, que tem esse outro problema que nós vamos analisar no programa. Ele começa a não render fisicamente, ele se cansa mais. Né? Ele vai à academia, ele não produz, ele começa a ter problemas. Aí o Hipócrates falou, puxa vida, então vamos começar a analisar esse cara. E começou a enfiar vinho nele, enfiava vinho, começou a enfiar hortelã, e ele começou a ter alguns sucessos, porque era a queima da glicemia, do açúcar. Né? Então ele começou a ter alguns sucessos básicos ali.
Então você vê que esse negócio de ter diabetes, não ter diabetes, ela vem de muitos e muitos. Ela passou toda uma história, né, Emerson? Vocês têm toda uma literatura, toda uma história de como que essa doença, que hoje ela é demonizada, essa é a palavra. Hoje ela é demonizada. Então o cara tem diabetes e já é totalmente excluído, até marginalizado. Eu já vi muitos jogadores de futebol dentro da nossa área, ele ser marginalizado dentro do clube porque ele era portador de diabetes, e hoje a diabetes é uma doença tão normal quanto a gripe, né? Sempre quando a gente vai falar sobre essa quebra de barreiras, um dos maiores exemplos que eu uso nos Estados Unidos, o Gary Hall Jr., quando foi diagnosticado, ele foi banido da seleção americana de natação. A família teve que vender uma casa para poder continuar treinando e buscar os índices. Ele voltou para a seleção americana de natação, e na Olimpíada ele ganhou 5 medalhas de ouro. E o que é essa tal de insulina? A gente já vai entrar na área esportiva, mas para entrar na área esportiva eu gostaria que o telespectador entendesse que isso aí pode ocorrer com todo mundo, inclusive com os filhos. E principalmente agora tomar muito cuidado com as crianças. Porque hoje a industrialização de produtos está levando as pessoas a... Porque o diabetes de tipo 2 é relaxo. O tipo 2 é relaxo. Sempre que eu olho para o meu produtor, meus clientes falam assim, é relaxo, entendeu? Porque o tipo 2, você tem que ter uma forma hereditária, ajuda muito, né? Mas você adquire tranquilamente com o tempo. É isso, porque vamos lá, diabetes existe do tipo 1 e tipo 2, então, e tem a gestacional e tem as outras diabetes, que é, por exemplo, uma diabetes muito frequente. Essa é uma diabetes que eu escapei dela, não escapei muito, mas é a alcoólica. Essa ninguém quer tocar, o telespectador já mudaram o canal, pronto. O ataque efusivo e festivo aos nossos pâncreas. O cara enche o carão todo dia, ele não sabe o que está acontecendo dentro do corpo dele. E por que a atividade física passa a ser um dos maiores remédios para essa juventude? Aí essa juventude, ia falar uma palavra, essa juventude não entende isso, né? É isso, Emerson, vamos analisar nesse O diabetes tipo 1, ele é caracterizado, ou ele é simbolizado pela falta de produção dessa insulina. Então, o seu pâncreas deixa de produzir insulina, e a insulina é aquele válvula de injeção que eu falei do açúcar que você consome para jogar o hormônio que você joga para dentro, a glicose para dentro da célula. Por que ninguém consegue chegar nesse tipo 1, se entrar no tipo 2, por que ninguém consegue, assim, cientistas estão estudando, ela não é hereditária. Na realidade, é uma destruição da nossa célula, ela ataca a insulina. Então a insulina não consegue ter atividade. Mas por que ninguém consegue o real motivo de nós sermos, como você que diz que é portador de tipo 1? Porque você, acho que seu pai, sua mãe, possivelmente não são. Não são. E por que o seu corpo é gerado pelo corpo da pessoa? É gozado, Foi né? determinado geneticamente. Seria para ser uma coisa muito boa. Logicamente você não vai pegar muitas outras doenças que você tem uma resistência muito... É verdade, você não vai pegar doenças que você vai ter mais... Não é suscetível à gripe, você não é suscetível... Porque o seu corpo é um corpo resistente, mas ele também é resistente à insulina, né? E no caso do tipo 2, é produzida insulina, há uma produção muitas vezes normal de insulina. Tá. Eu vou só interromper você aqui, eu vou pedir um comercial para a gente falar do tipo 2. Então nós voltamos já com esse programa que eu reputo de muita importância para quem tem filho, para quem tem os pais, para quem tem a família. É um programa para a família brasileira. Muito bem, voltamos hoje falando com o Emerson Bizan, né? E nós estamos falando de um assunto importante, que é essa parte de conhecimento na área esportiva. Nosso programa ele é patrocinado por uma grande academia aqui de São Paulo, que é a DPM Falcão Azul, né? E nós temos que circulam na academia 10 mil pessoas
Existem dias que nós temos no mesmo dia 4.000 pessoas frequentando as nossas aulas, e é muito importante a gente ter essa preocupação, que nós temos muito casos. Então nós terminamos o programa na primeira fase falando no tipo 1, né, a diabetes do tipo 1, e agora nós vamos falar do tipo 2, mas eu também gostaria de que você examinasse por que essas pessoas, eu já identifiquei muitas pessoas hiperglicêmicas, e não hipo, mas hiper, né, que é a glicemia maior, a gente identifica porque elas começam a se sentir numa aula de academia, numa bike, num jump, então elas começam a se sentir mal. Aí a tendência dela de hiper, ela passar muito rapidamente para hipo. Então essa falta é de açúcar. E por ela ser assim, ter um índice muito grande de açúcar, toca a gente correr atrás de balinha, esfregar açúcar, é gozado isso, né? Acontece muito pelo reflexo do uso do medicamento. Vai culminar o gasto energético das atividades com a ação dos medicamentos. Esse é o único caso em que acontece uma queda brusca. As crises são mais de hiperglicemia, ou seja, taxa de glicose bem alta, e aquela falta de energia. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando você está numa atividade? Eu vou na lanchonete e vou tomar um energético, ou vou tomar um isotônico, o que eleva mais ainda. Então é muito comum, você está com sede, muitas vezes você vai em um lugar e vai tomar um refrigerante, ao invés de tomar água. Então acaba acontecendo um ciclo vicioso. Você tocou num ponto muito usual, os energéticos. E a pessoa não sabe que se ela pode ou não fazer uso dessas substâncias energéticas. Aliás, o uísque com baratinho lá, né? E o pessoal, às vezes, ele já está com o pâncreas detonado, ele já é portador, porque a maioria que é portadora não sabe. E a educação física, assim, essa muito extenuante, as maratonas, passa a ser um risco muito grande. E ele não sabe. Ele dá uma compensada na educação física sem saber. Mas às vezes depois ele sabe, ele começa a tomar aí, tipo 1, por exemplo, insulina, e o grande risco, né, é ele começar a aliar, já na tomada da medicação, já a educação física em seguida. Esse é um cuidado. Tá procurando, e uma das recomendações básicas para quem vai para a prática de uma atividade, portador de diabetes tipo 1 que faz uso de insulina, é sempre carregar do seu lado eu tenho sempre, né? Então, uma pochete. Isso. Eu carrego uma pochete e aqui eu tenho sachês em forma de sachês, são formas de açúcar de absorção rápida. É um gel que eu abro e tomo, ele tem 30 gramas de carboidrato, de 20 a 30 gramas, dependendo do fabricante, mas podia ser uma bala de goma, podia ser um pedaço de rapadura. Vamos fazer uma publicidade, tomar cuidado com isso aqui, né? Porque você tem que levar em consideração o peso, a frequência do exercício, a intensidade do exercício. Esse é um negócio. Você portar o açúcar ou qualquer forma de açúcar para sua atividade, ela serve de prevenção a uma crise de hipoglicemia, que é aquela queda brusca que a gente falou, decorrente da ação do medicamento culminando com o gasto energético da aula. Então, em caso de queda acentuada, você faz uso de qualquer forma de açúcar de rápida absorção. É muito comum, e aqui na nossa experiência de 42 anos de academia, é muito comum essas mocinhas do regime, elas não comerem nada e aí quer aliar ao não comer com fazer a atividade física. Então nós temos assim uma série em série de desmaios aqui. E a pessoa perde a pulsação, fica branca, uma cera. Isso aí eu gostaria que você comentasse, porque, puxa vida, isso não é um caso nem dois. No dia nós temos 2 ou 3, quando a gente tem assim uma frequência muito grande, é batata. O pessoal da enfermaria, os médicos já estão tudo de plantão, que sabe que vai ter desmaio. As pessoas que procuram academia normalmente buscam emagrecimento. E elas ligam diretamente o fato de emagrecer ao não consumir energia. E além de correr o risco de ter uma queda brusca de glicemia, desmaio, isso é hipo, né? Hipoglicemia, a gente sabe que não vai ter resultado na perda de peso
porque isso é o que a gente chama de deixar o metabolismo lento. O seu sistema nervoso central não sabe se você está em dieta maluca ou se você está na Etiópia. Então, ele vai puxar o freio de mão e a última coisa que ele vai pôr para queimar é a sua gordura. Então, por isso é que mudança de hábitos alimentares adequados são mais eficientes do que você deixar de comer bruscamente, sem fazer uma dieta equilibrada. O que é essa diabetes de tipo 2 brasileira? Tipicamente brasileira. E por que nós temos que, entre os parâmetros, para prevenir, eu estou muito preocupado com essa molecada, para prevenir, porque a atividade física é muito importante. O que vem surgindo, doença moderna, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que é a junção dos níveis de glicose alto, os níveis de hipertensão, índice dislipidêmicos, que é o nível de gordura no sangue. A junção dessas três doenças, uma leva à complicação da outra e trazendo problemas cardíacos e geralmente ligadas ao sedentarismo e ligadas a má qualidade de vida, hábito tabagista, má alimentação, consumo compulsivo, alcoolismo. Então, o diabetes tipo 2 é causado por falta de qualidade de vida, tem um componente genético, mas a obesidade, a falta de atividade física e a má alimentação, falta de conhecimento. A má alimentação pode causar sim, e é uma das doenças mais difíceis de controlar, principalmente por ele achar que ele não faz uso da insulina. Eu só me controlar com a alimentação. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que o tratamento do diabetes e até da prevenção está ligado à alimentação, até ao medicamento de forma adequada prescrito pelo médico e atividade física. Mas tudo isso sem a informação de como utilizar e como é importante, ninguém precisa ser maratonista, ninguém precisa ser atleta, mas saber o quanto é importante uma leve caminhada ou um exercício ligeiramente extenuante faz muita diferença na prevenção e no controle dessas doenças. O pior dos males mesmo para você adquirir uma série de hipertensão, diabetes e outras mais é o IMC, né? É a massa corporal. E por isso que deixaram muito tempo, isso eu gostaria que você analisasse, não precisa ficar bravo, mas muito tempo, o professor de educação física à margem, que vocês não são nem um pouquinho interessantes para a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ela está incentivando a venda de remédio e vocês estão desincentivando a venda de remédios. Porque a pessoa que faz a educação física está se prevenindo para quê? Para ficar, ela está retardando a utilização da chegada no médico e da indústria farmacêutica. Por isso que eu vejo assim um aspecto político muito forte de você deixar o professor de educação física fora desse contexto. E você vê que agora agora vocês inventaram outro nome que é muito interessante, que é o educador, né? O educador físico. E o educador físico ele se tornou a ser multidisciplinar. Ele começou a entrar nas equipes médicas, e é isso que eu gostaria que você analisasse. Por que é importante um educador físico hoje participarem de hospitais, hoje participarem de grupos que estão em cima de diabéticos, grupos de hipertensão? Por que agora vocês mudaram, inclusive, o nome para vocês fazerem parte desse contexto multidisciplinar? Primeiro que até a indústria farmacêutica percebeu que não tem como segurar o tratamento só com os medicamentos e superpotencializa a ação dos medicamentos que eles estarão vendendo se for feito junto à atividade física. Então, até a indústria farmacêutica já percebeu essa importância e já tem mudado essa visão. Quanto à importância na equipe multidisciplinar, atividade física é tratamento para grande parte das doenças. Mas nunca foi, né? Nunca tiveram interesse. Nunca teve essa grande Vocês não sentem esse não interesse? Me chama muita atenção isso. O não interesse. Que o melhor remédio. O nutricionista ele começou a entrar, por isso que você falou, que não tinha jeito mesmo.
Agora eu vejo que o educador físico está entrando, por quê? Porque não tem jeito mesmo, né? Porque existe agora já estão analisando o educador físico com os outros olhos. Agora para a indústria farmacêutica, você é um potencializador. Aí você começou a entrar como potencializador, mas como remédio, como estrutura de prevenção, ainda eu acho muito difícil vocês entrarem aqui, como a coisa está montada aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que acreditar que um dia a gente vai estar fazendo trabalho de prevenção e até auxílio no tratamento. A gente tem que tentar, o que a gente faz, eu trabalho como voluntário na DJ, o que a gente tenta passar é da importância de cada setor, de que é multidisciplinar o tratamento, precisa ter ação de um nutricionista, precisa ter ação de um psicólogo e precisa sim do educador físico. Bom, a intenção desse programa foi exatamente essa, né, Emerson? Então, por isso que eu agradeço a sua presença, agradeço profissionais como você, que está lá na corporate, está preocupado em corrida, preocupado em levar saúde. Eu acho que produzir essa matéria-prima, que às vezes não tem muito sucesso, que não cobra nada, né, não custa nada, que se chama saúde. Bom, eu como corredor, ultramaratonista, um dos meus maiores combustíveis é passar uma imagem que se pode viver normal, pode se conseguir qualquer sonho, qualquer coisa, se tiver um tratamento adequado, se tiver um controle adequado. Eu tive no mês de janeiro num acampamento de 10 dias com 100 crianças com diabetes, todos felizes, praticando atividade física, e para mim foi uma experiência incrível. E essa é uma coisa que me dá bastante energia falar sobre isso. Queria agradecer a oportunidade. Só para quem está lá mesmo, a gente entende a sua emoção. Agora é só para quem está lá porque realmente é gratificante. E outra coisa, diabetes não é doença. Ela já foi sintetizada, quer dizer, é uma coisa que você nunca vai conseguir curar. Mas se vive normalmente com diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Hoje a tecnologia é muito alta nessa área, eu acho que é vida normal. Só que a pessoa tem que saber como ter a vida normal. Esse ter a vida normal que foi a ideia do programa de hoje. E voltaremos na próxima semana, sempre com essa preocupação. Levar uma informação útil. Até a próxima semana. I left my job, my boss, my car.